Eu vou imitar você agora. Você abre a Bíblia, lê uns versículos difíceis, não entende nada, pega e fecha. E isso não mudou nada na sua vida e na sua vida com Deus. E daí na semana que vem você pega e faz a mesma coisa. E esse ciclo não te ajuda em nada, só tá sendo tedioso e você não consegue entender a palavra de Deus. Ou pior ainda, você nem lê a Bíblia, porque você acha que você pecou, que você é um pecador e você não merece ler essas escrituras sagradas e você não merece estar próximo de Deus. Se você vive assim, isso é um perigo para sua vida. E eu vou te ensinar um método simples com 3 perguntinhas para você ler, entender e absorver o que a Bíblia quer dizer pra gente e para você estar cada vez mais próximo de Deus. Então fica aqui no vídeo. E para quem não me conhece, eu sou o Alisson e nesse canal aqui eu trago vídeos sobre teologia de forma simples e prática para você aplicar na sua vida e você se aproximar de Deus. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo aqui com seu amigo que precisa entender como fazer um devocional verdadeiro. Então bora pro vídeo. E o primeiro ponto é que você lê a Bíblia, mas você não ouve a voz de Deus. Por quê? Porque esse daqui é você, essa daqui é a sua Bíblia. Só que no meio de vocês tem uma barreira. E essa barreira é a falta de entendimento de como ler, de como entender a Bíblia para que Deus fale com você, ao seu coração. Olha só, se isso daqui não é você. Você tenta ler a Bíblia da seguinte forma: você busca um versículo aleatório, você abre ali no versículo, lê ele, tenta entender. Só que você lê de uma forma rápida que você nem absorve o que Deus quer falar com você. Não tem aquela dedicação para você ver realmente qual que é a mensagem, qual a palavra que você tem que ler. E não, você acaba lendo rápido. E depois disso você já fecha a Bíblia e você se pergunta: por que eu não senti nada com esse versículo que eu li? Por que Deus não falou comigo? Eu não entendi nada. E quer saber? Eu não vou mais ler, porque isso não é pra mim. Deus não tá falando comigo e Ele nem quer falar comigo. E isso gera uma coisa aqui na gente, cara, que é a frustração. Você vai se frustrar porque você acha que você não é espiritual o bastante pra Deus falar com você, que Deus não quer falar com você por causa do seu pecado. E isso, deixa eu te contar uma coisa, é o inimigo, é o mundo espiritual também jogando isso em você, mostrando: cara, esse negócio de Bíblia não é pra você, você não deve se aproximar de Deus, Ele tá bravo com você, quer saber? Para com isso. E você pega, fecha a tua Bíblia e deixa ela lá no canto e nunca mais procura ela. E sabe por quê? Porque muitas vezes você também tem no seu coração aí achando que a Bíblia é um livro mágico, aonde é tipo a lâmpada do Aladim. Você vai abrir, Deus vai falar com você diretamente, falar assim, ó: não faça isso que aconteceu hoje no seu dia. E você acha que é assim. Só que não é assim. Ela não é um texto mágico que funciona automaticamente da nossa vida dessa forma. Ela é o quê? É uma conversa, aonde a gente ouve as palavras de Deus através da Bíblia. E como isso? É uma voz audível que vai sair pra gente? Não. A gente vai ler, vai entender o que Deus tá falando pra gente. A gente vai estar ouvindo o que Ele fala. Mas só que pra gente estar numa conversa, a gente tem que estar presente naquele momento. E não tipo numa correria, que você pega a sua Bíblia, lê o versículo e fala: o que Deus será que falou comigo? Eu não tenho tempo pra isso. Pega, fecha e vai fazer teus afazeres. Não. Ela é uma conversa que você tem que estar presente. Você tem que meditar nela. Em João 10:27, Jesus diz o seguinte aqui, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus disse: elas ouvem e não leem. E qual que é a diferença do ouvir e do ler? Porque a Bíblia é escrita. É porque se você só lê como um livro normal, você só tá lendo, você só tá buscando aquilo que te agrada. Mas para você ouvir, você tem que entender o que Deus quer falar com você. E pra gente entender como Deus quer falar com a gente precisa de um método. E não é porque Deus é complicado, porque é uma coisa totalmente assim difícil, que só pessoas estudadas vão conseguir ler a Bíblia. Não. Foi escrita para falar comigo e com você. E esse método é simplesmente uma forma da gente sentar, parar, ler ela como ela deve ser lida e absorver o que Deus está falando com a gente, pra gente realmente ouvir a voz dele e não simplesmente ler como se fosse ler um livro normal. E antes de eu te mostrar o método aqui, eu tenho que falar com as pessoas, ou com você que tá ouvindo, que você pode estar pensando assim: cara, eu pequei, eu não mereço ler a Bíblia, eu não mereço ler esse livro sagrado que Deus escreveu através do Espírito Santo dele, eu não mereço, eu sou um pecador. Como que eu vou abrir a Bíblia sendo uma pessoa impura? Cara, a Bíblia não é pra quem tá limpo já. A Bíblia, aqui ó, tem uma flecha que eu desenhei aqui, ela é o socorro da nossa alma. É o socorro do pecador. É o socorro para nos salvar, para nos ajudar a viver a nossa vida. Então, não pensa isso daí, de que você tem que estar 100% limpo para poder fazer as coisas de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, um adendo que não estava nem dentro do vídeo aqui. Deixa eu puxar até a flecha aqui para baixo. No Jardim do Éden, quando Deus nos criou a humanidade,
eles pensaram dessa forma também. Eles comeram a maçã lá, né? A supostamente maçã, eles desobedeceram a Deus. E o que eles fizeram depois de desobedecer? Eles correram para longe de Deus. Deus veio encontrar com eles e eles estavam escondidos. E Deus não queria que eles se escondessem, queria que eles confessassem os pecados. E muitas vezes o inimigo faz isso com a gente. Ele quer que a gente se distancie de Deus. Mas não. Quando a gente peca, a gente tem que se aproximar de Deus, correr para quem pode nos limpar. Em Hebreus 4,16 diz uma coisa muito interessante. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos receber misericórdia. A gente não deve chegar com medo, a gente deve chegar com confiança. E que confiança que Deus passa pra gente? Que nós somos filhos dele, que nós pecamos, mas a gente deve correr pra ele nos limpar. Porque normalmente a gente pensa da seguinte forma assim: ah, cara, eu vou me limpar, vou tomar meu banho aqui, tá limpinho, para depois eu fazer as coisas de Deus. Não, a gente é um pecador sujo, imundo, e a gente precisa ir sujo para ele nos limpar. Ele é o nosso banho, ele é a água da vida que vai nos limpar. Então tira esse pensamento aqui da sua cabeça, que você é pecador e você não merece ler a Bíblia. Não, isso daí não existe. Se alguém falar isso para você, que você é muito pecador para fazer tal coisa, você é muito pecador para ler a Bíblia, você é muito pecador para poder orar. Não, isso não existe. É aí que a gente tem que orar e correr para as coisas de Deus. Porque você não precisa se consertar para ler a Bíblia. É Deus que usa a Bíblia para nos consertar. Ele nos conserta, ele endireita nossos caminhos. Então, se você pecou, abre a Bíblia agora, hoje mesmo, faz o teu devocional, porque é aí que Deus vai falar com a gente. Agora deixa eu te mostrar o método, o tão aguardado, a forma simples de você fazer um devocional. Esse método tem 3 etapas, aonde é OL as 3. Isso daqui foi eu que nomeei aqui. A primeira parte do método é o que? Oração. Você vai orar antes de ler a Bíblia. Aqui, ó. Um desenho mostrando aqui pra gente aqui, em 1 Coríntios 2,14, diz que é o Espírito Santo que nos ajuda a compreender, a entender a Bíblia. E não sei se você sabe, a Bíblia, ela foi escrita por Deus. Foi por homens, sim, homens que escreveram, mas homens inspirados por Deus. O Espírito Santo usou eles para poderem escrever a Bíblia. Então, nada mais justo do que o Espírito Santo nos ajudar e a entender, a ler a Bíblia. Primeira coisa que você vai fazer, cara, desliga de tudo e faz uma oração. Espírito Santo de Deus, me ajuda, ilumina o meu coração para eu entender o que Deus quer falar comigo, o que Deus quer falar através da Bíblia com o meu coração. E dessa forma, você já está pronto para você pular para o próximo passo, para você ler a Bíblia. O segundo ponto é a leitura com atenção. Você lê com atenção. Cara, aqui ó, não tenha pressa. Tenta fazer todo esse método aqui em 5 a 10 minutos. Você vai orar por uns 3 minutos ali, orar para Deus te iluminar, ou até menos, né, pedir a iluminação de Deus. E a segunda é você não ter pressa para ler. Leia com calma. O que eu indico para você ler? Começa pelo Evangelho de João. Lá no Novo Testamento tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Começa a ler pelo livro de João. Um capítulo por dia. Caso você não consiga ler esse capítulo inteiro, lê a metade dele, mas anota as coisas que te chamam a atenção. Faz uma anotaçãozinha, não faz mal você riscar a tua Bíblia. Risca a sua Bíblia, ou no celular, não faz mal ler no celular também, anota ali os versículos que mais te chamaram a atenção. E é aí que a gente vai pro terceiro ponto, que é as 3 perguntas que você vai fazer quando você lê o texto. Você leu, meditou nele ali, vai ser as 3 perguntas. Qual que é a primeira? O que esse texto revela sobre Deus? O que ele mostra? Como que Deus age? Como que Deus é? O que Deus faz? Entendeu? É isso. Você pode até escrever isso daí. Primeira pergunta. O que esse texto está falando sobre Deus? A segunda. O que esse texto está revelando sobre mim? Ele está mostrando algum pecado que eu tenho que corrigir? Ele está mostrando alguma atitude que eu tenho que ter? Ele está mostrando um tipo de oração que eu tenho que fazer a Deus? É isso que você vai se perguntar. E vai pedir pro Espírito Santo, me ajuda a responder essas perguntas. Você vai responder, não precisa fazer um textão. Se você quiser, faça, mas não precisa ser um textão. Tipo assim, o texto ali de 1 João mostra que Deus é o criador do universo. Pronto. O segundo ponto ali mostra que eu sou criatura de Deus, eu fui criado por Ele. E eu sou filho através de Jesus Cristo. Pronto. E o terceiro ponto, o que eu devo fazer com isso, com esse texto que eu acabei de ler? Eu devo orar mais? Eu devo largar o pecado da mentira? Eu devo seguir uma vida mais próxima de Deus? Eu devo amar meu irmão? E dessa forma você fez o teu devocional. Você fez as 3 partes do método. E essas 3 perguntas transformam simplesmente uma leitura comum em uma conversa verdadeira com Deus. E você para de ler simplesmente sobre Deus
e você começa a ouvir a voz de Deus. Cara, eu sei que parece muito simples, mas você tem que tomar cuidado, porque muitas mentiras criam no nosso coração que a gente tem que ser mais espiritual para ler a Bíblia, que a gente tem que ter uma coisa mais complicada, é difícil, só pessoas estudadas leem a Bíblia. Não deixe essas mentiras tomarem conta do seu coração. Como que é a leitura diária da Bíblia? É você ter constância. Aqui, ó, tá escondidinho aqui, mas é todo dia você lê a Bíblia, todo dia. E se por um dia você falhar, vamos supor que você não conseguiu, cara, não deixa isso se acumular e você falhar todos os dias. Não, volta no próximo dia a ler, não para. Você tem que entender que isso daqui é a sua vida, você tá nutrindo a sua vida com Deus. E mesmo quando você tiver, ó, com a vontade zero, é aí que você tem que ler a Bíblia, é aí que Deus quer falar com você. Aqui, a falha para acontecer que nem eu falei, cara, só num dia muito fora da curva. Mas não deixa a sua falta de vontade deixar você de ler a Bíblia. Para de ser sem vergonha. A vida com Deus é uma coisa séria. A nossa salvação é uma coisa séria. Então tenha um relacionamento com Deus, entendeu? E é nesses dias que Deus quer falar com você. Não deixa para amanhã. É hoje. Você tem que ler hoje a Bíblia. Então, você abre a Bíblia, você ora antes, você lê ela e depois você faz as 3 perguntinhas e pronto. Deus vai estar falando com você, você vai estar falando com Deus. E muitas vezes, naquele dia, parece que aquela mensagem pode não ser diretamente uma resposta para o seu problema, mas é Deus falando com você do jeito que Ele quer falar. Então sai do automático e vai ler a Bíblia. E cara, eu sei que para muitos de vocês vai ser difícil, mesmo com um método nas suas mãos, vai ser difícil você ler a Bíblia, manter essa vida devocional, porque é uma pressão espiritual sobre a gente. É Satanás, é o mundo, é a cultura nos empurrando para longe das coisas de Deus. É o pecado vindo assim, pesando nas suas costas, falando você não merece, você não é digno. E vai ter esses dias difíceis. E como você resolve isso? Cara, eu criei o método Firmes até o Fim. E lá eu te ensino como ter uma vida devocional, como ser cristão de forma prática, da onde que o pecado vem, se é do mundo, se é do Satanás, como ele atinge as nossas vidas e como ele quer nos afastar de Deus. E com isso eu ensino como você vence o pecado, como você ser um cristão, como construir a sua vida devocional de forma real, como ser um cristão fora da igreja, nos ambientes onde você vai estar, como não ser influenciado por más companhias, como você lidar com as suas quedas e não desistir, seguir firme até o fim com Deus. O link está na descrição e antes de você acessar, você vai cair num diagnóstico espiritual. Ele leva menos de 1 minuto para você responder e ele serve para você saber aonde você está falhando e como você corrigir essa falha. E no final do diagnóstico eu já te apresento o método Firmes até o Fim. Então vai no link na descrição agora. E cara, eu vou fazer uma breve oração aqui para Deus transformar as nossas vidas e te ajudar e me ajudar a viver uma vida devocional. Deus, eu oro no nome do seu Filho Jesus. Eu peço que o teu Espírito Santo ilumine cada um que está assistindo esse vídeo, ilumine o meu coração, para que a gente se livre da preguiça, se livre, Pai, dos imprevistos e que a gente consiga ler a Bíblia, a gente consiga ouvir o Senhor falando com nós através da tua palavra. Então tira tudo isso que nos afasta do Senhor, nos afasta desse momento tão importante das nossas vidas. É assim que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, comenta Bíblia aqui embaixo e uma dúvida, uma sugestão, o que você quer falar comigo aqui e já compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que precisa ouvir e que precisa ler a Bíblia. Pra quem não me conhece, eu sou o Alisson, um beijo, até mais e tchau!